Olá, amigos! Estamos aqui mais uma semana para conversarmos um pouquinho sobre a saúde mental do homem. Será que os homens buscam ajuda? Será que os homens estão interessados na sua saúde mental? O que nós, como mulheres, mães, irmãs, tias, avós, amigas, o que nós podemos fazer para ajudar o homem a buscar socorro quando ele está adoecendo, mentalmente? E aí? Vamos lá? Fique ligadinho, compartilhe o link dessa palestra com os homens que você conhece, com os homens do seu círculo de amizade, do seu trabalho, que com certeza será muito útil. Vamos lá? Vamos ao tema desta semana então, saúde mental do homem. Os homens normalmente têm muita dificuldade de buscar ajuda. Eles apresentam assim uma grande resistência por pedir ajuda, ir até assistência médica. E dificilmente eles vão buscar ajuda na assistência médica preventiva. Normalmente eles vão já aos prontos-socorros, Vão já aos hospitais em crise, em estados mais graves. Por quê? Porque eles não falam, muitas vezes sobre esse assunto com ninguém, não conversam com os seus amigos, não compartilham com suas companheiras, com os seus filhos, com os seus pais, sobre o que eles estão sentindo, como eles estão se comportando, o que eles estão pensando. Eles ignoram o assunto. A maioria dos homens ignoram. Eles já apresentam uma resistência em buscar ajuda com respeito à sua saúde física, dores nas costas, dor no peito, em alguma dificuldade física, orgânica, eles já têm resistência. Normalmente os homens são bem resistentes a buscar ajuda nesse sentido. Mas, quando se trata de saúde mental, isso piora, se torna mais difícil ainda os homens buscarem ajuda nesse sentido. Então eles ignoram o assunto, só que isso, com o passar do tempo, se o homem não busca ajuda, não busca um equilíbrio mental, emocional, eles correm mais risco de suicídio. 9,2% dos homens, a cada 9,2% em cada 100 homens, 9 podem cometem suicídio. Então, é um índice bem elevado. Isso é 4 vezes maior o número de mulheres. Então, as mulheres tentam o suicídio, mas elas não efetivam, elas não concretizam isso. Elas têm o desejo, têm a vontade, têm as tentativas, mas acabam não concretizando, finalizando. Os homens, eles são mais violentos consigo mesmo, eles são mais agressivos e acabam finalizando, concretizando o desejo suicida, o pensamento suicida. Então, gente, é muito importante cuidar da saúde mental dos homens, pois afinal, eles só buscam ajuda quando eles não estão mais aguentando, quando eles não estão mais suportando. A saúde mental do homem, então, ainda é um tabu. É um tabu entre eles. Eles não falam sobre isso, mas as consequências são gravíssimas e pode até atrapalhar o tratamento de alguma doença que está bem no início, bem no começo, mas que às vezes o homem não percebe ou não consegue identificar. Os homens, eles costumam demorar muito para buscar ajuda, como eu já falei, Eles só vão quando eles não estão mais suportando. E uma das consequências disso, dessa demora, desse atraso, é realmente o homem, quando ele chega ao atendimento, ele não vai de forma preventiva, ele já vai com sintomas, às vezes até grave da doença. Eles também possuem, entre os homens tem aquele tabu de homem não chora, eu não vou conversar sobre isso, porque isso pode revelar uma impotência minha, uma fragilidade minha diante dos meus colegas. E muitas vezes os homens, quando eles se sentem assim, angustiados, eles vão para a bebida, eles vão para o consumo de álcool e também de uso de substâncias, vão usar maconha, cocaína, crack, e no desejo de amenizar esse sintoma, dessa depressão ou dessa ansiedade, mas ao contrário, isso acaba piorando. Ao invés de um problema, ele vai trazer 2 problemas ou mais. Então ele vai, além dos problemas mentais e emocionais que ele está começando a manifestar, ele também pode apresentar doenças cardíacas, doença do fígado, se ele for beber. Então assim, um problema vai puxar o outro. Por isso,
tratar da saúde mental dos homens é muito importante de uma forma preventiva. Se você convive com algum homem, seja seu cônjuge, namorado, companheiro, né, seja um filho, um amigo, um colega de trabalho, e você percebe, né, esses sinais, né, de adoecimento, é importante que ele não tenha vergonha, que você fale com ele sobre esse sofrimento mental, que isso é normal. Muitas vezes os homens, eles não entendem o que eles estão sentindo. E aí eles começam a ficarem tristes, às vezes ficam com insônia, às vezes ficam muito irritados, né? Tem falta de prazer, ficam desanimados. Então eles não percebem, mas a qualidade de vida deles começa a declinar. E esses são sinais importantes que quem convive com esses homens precisa alertá-los, né? Muitas vezes a boa qualidade de vida do homem, né? Por exemplo, a saúde é a qualidade de vida e não simplesmente a ausência de doenças. Isso não é só para mulheres, mas para os homens também. Uma coisa bem significativa, né, para os homens é a questão dos homens serem duros, né, do machismo, né, de não buscar ajuda profissional, né, porque às vezes isso pode ser constrangedor para a família. Ele pode achar que a família vai ficar achando ele fraco, a esposa, né, tem vergonha de falar isso com alguns colegas, né? Então seria interessante o homem olhar para ele e ver que saúde mental é mais do que não ter uma doença física, mas é ter uma qualidade de vida cognitiva, isto é, raciocínios bons, pensamentos equilibrados, né, emocionais, né, ter um equilíbrio emocional e social, se relacionar com os outros, né, ter ter uma comunhão com Deus também. Isso também faz parte da qualidade de vida, da saúde do homem, né? Olha que interessante, homens entre 18 e 60 anos, né, eles são pouco atendidos em atendimento primário, né? Só 29%, né, dos atendimentos em clínicas, né, os homens, só 29% dos homens são de homens, a maioria são mulheres que buscam ajuda. Os homens realmente têm muita dificuldade. Homens solteiros, eles buscam muitas vezes o consumo das drogas, do álcool, né, e acabam liderando as doenças mentais. Então, os homens que buscam ajuda psiquiátrica, quando eles buscam, normalmente eles não vêm por uma doença psiquiátrica, mas eles vêm pelo consumo de álcool, de drogas ilícitas e cigarro, né, outros tipos de vícios que eles acabam adquirindo para aliviar essa angústia, dessa doença, desses sintomas dessas doenças mentais, né? Um outro fator que pode levar o homem ao atendimento, né, aos postos de saúde, aos hospitais, é a violência, né? Devido à violência. A violência é um fator de risco muito importante na vida do homem. A maioria dos homens, né, jovens, eles são mais violentos e até não tão jovens. Então, eles buscam ajuda em decorrência de algum tipo de violência. Um acidente de carro, um trauma, cai de algum lugar, bate, né, esportes mais radicais. Então, a maioria dos óbitos, né, entre homens, a causa é externa e não interna. Então, é a violência que ele provoca e, em consequência disso, vem um retorno de violência ou atitudes e comportamentos agressivos que acabam adoecendo e levando a óbito este homem, né, ou esse jovem. Então, muitas vezes, os homens vão ao posto de saúde ou aos hospitais por problemas circulatórios, respiratórios, digestivos, tumores, né, o câncer de próstata, mas raramente eles vão por problemas psíquicos, né, por um sofrimento psíquico. A obesidade também leva muitos homens a buscar ajuda, mas muitas vezes a causa dessa obesidade são problemas psíquicos, é um sofrimento psíquico. Os homens, portanto, eles são vulneráveis psiquicamente também, né? Não tanto quanto as mulheres, mas quando eles manifestam os sintomas, esses sintomas são mais graves, né? Um fator muito importante é a questão do estresse, né? O homem que fica
num ambiente de muito estresse, ele desenvolve uma ansiedade, ou desenvolve uma depressão, ou desenvolve um pânico, né? E ele pode apresentar depois sintomas no sono, na alimentação, né? E isso acaba fazendo com que esse homem se afaste, né? Do trabalho. Um fator aqui que vale a pena a gente ressaltar assim, entre os homens que adoecem, muitos têm síndrome de burnout, né? O que seria isso? É no ambiente de trabalho, homens que adoecem ali no ambiente do trabalho, né? Trabalham demais, né? Ficam sobrecarregados e aí, a partir disso, começam a ter outras doenças. Episódios depressivos também, né? Muitas vezes esse episódio depressivo pode levar o homem a cometer o suicídio, né? Então aí vem o alerta, né? Um homem com depressão, as pessoas precisam ficar muito atentas, principalmente se ele for solteiro, o risco é maior ainda, né? Então assim, é importante que as pessoas fiquem atentas a esse homem quando ele fica depressivo, muito melancólico, excessivamente isolado, né, enclausurado em algum lugar, né, mais assim alienado. Então é importante as pessoas irem atrás, ver o que está acontecendo. É comum também entre os homens aparecer doenças psicóticas, né, doenças graves, né, como algumas doenças são mais comuns nos homens, como a esquizofrenia, por exemplo, mais do que nas mulheres. Então é importante aí, nós tivemos aí uma palestra sobre saúde da mulher, né, 2 semanas atrás. Então fique ligadinho, assista lá esse momento aí, saúde da mulher, a saúde mental da mulher, que é importante aí. Se você é mulher ou tem mulheres aí em torno de você, mande para elas aí o link dessa palestra. Mas os homens, eles apresentam sim algumas doenças psicóticas, como paranoide, né, as esquizoide às vezes, esquiva, né, dissociação, né, eles ficam dissociados, às vezes tem muita obsessão, compulsão, toque, fobia, pânico. Então assim, é importante que esses homens sejam tratados, né, logo no início, assim que começam a aparecer os primeiros sintomas, né, da doença, para que o curso da doença seja melhor tratado, né, que o prognóstico seja melhor, né. Outro fator assim que pega muitos homens, a gente já falou aqui um pouquinho, é a questão do uso do álcool e das drogas, né. Em decorrência disso, os homens buscam essas drogas lícitas e ilícitas para se acalmarem, mas não acalmam, só piora, e muitos homens começam a desenvolver esquizofrenia depois disso, pânico, né, algumas fobias, começam a desenvolver ansiedade, TAG, tudo aí misturado, né, o álcool, a droga, mistura tudo e fica uma confusão. A violência, que a gente já falou. Então assim, quando você que é homem, você precisa estar sempre atento, por exemplo, sobre a sua qualidade de vida, né, a sua escolaridade, a sua etnia, né, a sua sexualidade. Todos esses são fatores que interferem na saúde mental do homem. A renda, né, como é a renda, né, ele consegue se manter, socialmente ele está satisfeito, ele está em crise econômica ou não, né, ele tem alguma outra doença, né, alguma doença física que debilita ele ou que limita ele na sua, digamos assim, na sua produtividade. Questão do ambiente, né, o ambiente que ele trabalha é um ambiente bom, é um ambiente estressor, é um ambiente de violência, né, o clima, o governo, a mídia, né, tudo isso também interfere, a cultura, né, ele tem aquilo que ele precisa, né, a religião, né, os valores dele, o comportamento, a gente tem que levar tudo isso em consideração também, né? Condições básicas de saúde, esse homem, ele mora bem, ele tem condições de se alimentar, tem segurança, ou vive num ambiente de insegurança, de muita violência, né? Ele tem uma família de apoio ali, uma família, filhos, isso tudo previne, ajuda também o homem na saúde mental dele e na qualidade de vida. As condições básicas de trabalho deste homem é bom, ele trabalha demais, ele é explorado no trabalho, as condições de trabalho dele são adequadas ou são excessivas, ele tem, de repente, plano de saúde, transporte, segurança, né? Ele tem educação, ele tem um emprego estável ou não, como que é?
né? O comportamento dele alimentar é um comportamento bom, ele tem compulsão alimentar, se alimenta adequadamente, usa drogas ou não, pratica algum esporte? Então, gente, tudo isso é importante considerar. E você, homem, que tem na sua família pais, mãe, avós, qualquer parente próximo ou médio, né? Bem próximo, que seriam os seus progenitores ou próximo a eles, tem alguma doença mental? Se tem, o risco de você desenvolver algum transtorno, algum distúrbio mental é mais elevado do que se você não tiver nenhum parente doente ou que tiveram algum tipo de doença mental, tá bom? Então, olha, as doenças mentais nos homens, elas existem assim como nas mulheres. E, por exemplo, a ansiedade é muito intensa, né? Os homens podem desenvolver bastante ansiedade. Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, muito comum em homens bem jovenzinhos, né? Juvenis, crianças e até adolescentes. Transtornos do autismo, o autismo é muito comum, mais comum em homens do que em mulheres. Bipolaridade é muito comum também no homem. Transtornos de personalidade, como sociopatia, condutopatia, psicopata, antissocial, é muito comum também em homens. Depressão é menor do que nas mulheres, mas também tem bastante. Distúrbios alimentares é mais comum nas mulheres, mas os homens, quando tem esse distúrbio alimentar, é muito grave. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, também é muito comum nos homens, e quando dá nos homens, eu já atendi pacientes com esses sintomas, é muito grave, é muito difícil de tratar, né? Eles ficam muito compulsivos, né? Transtorno de estresse pós-traumático, né? Depois de um assalto, de um sequestro, né? De um acidente muito grave. Os homens, quando tem esse TEPT, né? Ele fica, é muito difícil para ele lidar com isso. As psicoses, né? Os delírios e alucinações também são recorrentes em homens. A esquizofrenia, como eu já falei, o uso de substâncias químicas e pensamentos suicidas. Então, gente, vamos ficar ligadinho e cuidar da saúde mental dos homens que nós amamos, porque nós precisamos deles também. Existe um fator cultural sobre a saúde do homem, né? O homem, ele é educado, digamos assim, ele é treinado pelos seus pais, pela mãe, que eles devem ser inabaláveis, né? A sua masculinidade, né? Então, é como se o silêncio do homem, a não verbalização da sua fragilidade fosse, assim, importantíssimo para mostrar para ele que ele é viril, né? Que ele é forte, que ele é valente. E isso não é uma realidade. Isso não, os homens são treinados a engolir os seus sentimentos, suas frustrações, né? Suas decepções, seus problemas emocionais. Eles são treinados a fazer isso. E é como se isso estivesse ligado à sua virilidade. Os homens, portanto, que têm problemas sexuais, como impotência sexual e outras doenças sexuais, né? Eles apresentam mais vulnerabilidade de adoecerem mentalmente. Além do problema da impotência sexual ou da ejaculação precoce, seja lá qual for o problema dele sexual, ele pode desenvolver outras doenças, porque a autoestima do homem fica muito baixa. Ele fica muito vulnerável emocionalmente quando ele tem algum problema sexual. E às vezes ele não trata desse problema sexual porque ele tem vergonha, ele não quer admitir isso para parceira, não quer admitir isso para ninguém, então isso se torna uma bola de neve, entende? Aquele que era um problema sexual acaba se tornando, além do problema sexual, se torna também um problema emocional ou mental, né? Olha aí. Então, a importância, né, de tratar dessas doenças, sejam elas orgânicas, né, como também mentais. Quais são os sinais de alerta, né, que você deve ficar sempre atento? Cuidado para ajudar, né? Ajude este homem, ou você que é homem, busque ajuda quando aparecerem os primeiros sintomas. Quando você começar a perceber que você está ficando muito irritado, muito agressivo, que o seu humor está muito alterado, que você está comendo demais ou você não está comendo como comia antes, que você está com muita dificuldade para dormir ou está dormindo demais, que você está muito inquieto, com dificuldade de se concentrar.
Se você vive num ambiente muito estressante, então, se você está usando álcool ou droga, por que você usa? Por que você foge para o álcool e para a droga? Por que você busca nessas substâncias algo para te confortar? Por que você precisa delas? E, por exemplo, você está muito triste, sem esperança, você começou a ter pensamentos de morte, de suicídio, está com pessimismo exagerado, exacerbado, né? Então você está com um comportamento de risco, cuidado, esses são sinais, né, que a gente precisa ficar atento. Né? Sinto muito dores de cabeça, problemas de digestão, eu nunca tive isso, eu estou com pensamentos muito excessivos em um único assunto, né? Estou fazendo coisas repetitivas, né? Estou sempre limpando, ajeitando alguma coisa. Cuidado, são sinais, comportamentos de alerta, né, que você precisa buscar ajuda. Fique vigilante com você mesmo, né? Começa a ter uma atitude mais acolhedora com respeito a você. Uma coisa que prejudica muito os homens a buscarem ajuda com respeito à saúde mental deles é o machismo, né? Muitos creem realmente que eles não podem chorar e que eles não podem nunca, jamais mostrar fragilidade diante das pessoas que ele amam, né? Eles não querem demonstrar que estão doentes, que estão fracos, que precisam de ajuda, acham que vão ser menores se fizerem isso. Não é verdade. Se você fizer isso, você vai mostrar que você é um ser humano. E que bom que você é um ser humano. E todos os seres humanos podem adoecer, né? Então, assim, esses fatores ambientais, do estresse, né, esses fatores culturais, todos esse tabu, né, cultural, tudo isso interfere bastante na atenção do homem para a sua saúde mental, né? 6% dos indivíduos, né, que revelam seus problemas mentais no trabalho, eles sofrem. 2% deles que revelam, só 6% dos homens falam no trabalho que tem problemas mentais. E desses 2% sofrem discriminação entre os próprios homens, entre os colegas de trabalho. Então, já foi essa época, né? Eu acho que já passou esse período da gente discriminar um homem porque ele tem algum tipo de problema mental, porque as mulheres podem e eles não. Todos podemos ter, até os jovens, né? Até os jovens e adolescentes também. Por isso aí um cuidado maior, né, para essas pessoas. Eu pesquisei, tem uma pesquisa que foi feita em Harvard, né? Ela foi feita com 700 homens. Foi um estudo de 76 anos. Então, eles acompanharam alguns homens por 76 anos, a saúde mental desses homens, eles acompanharam. E eles perceberam que esses homens revelaram algumas coisas bem interessantes. Quem liderou essa pesquisa foi o Dr. Robert, um psiquiatra americano, né? Ele disse que para que o homem seja saudável mentalmente, ele precisa ter relacionamentos saudáveis a longo prazo. Então, assim, para eles viverem mais, para eles serem mais saudáveis mentalmente, eles precisam de amigos. Os homens precisam de amigos. Jogar bola, conversar, sabe assim, encontro dos meninos, eles precisam fazer. Eles necessitam disso para eles terem saúde mental. Outra coisa, eles precisam de laços, né, com as pessoas sem terem conflitos. Então, eles precisam de laços de amizade, familiares, né, sem brigas, sem tantas brigas. Outro fator que mostrou que esses homens são mais saudáveis mentalmente são os homens que se cuidam do autoconhecimento, homens que pensam um pouquinho sobre eles, né, que buscam serem felizes realizando alguma atividade, algum hobby, né, andar de bicicleta, né, fazer alguma coisa, caminhada, ir para o sítio, fazer alguma coisa. Então tudo isso fortalece o relacionamento, a saúde mental desses homens, né? Outra coisa que melhora muito a saúde mental desses homens é quando eles conseguem falar, quando eles conseguem exteriorizar, né, esses sentimentos, né, o que eles sentem, o que eles acham. Outro fator também que ajudam bastante a saúde mental dos homens, nessa pesquisa revelou, foi ajuda, quando eles buscam ajuda profissional.
Então, quando eles buscam ajuda profissional, a resposta é muito boa, o resultado é muito bom, eles são bem, digamos assim, eles aderem ao tratamento legal, quando eles buscam ajuda, eles acabam fazendo realmente e o resultado é muito bom. Então, foram 76 anos de pesquisa e provaram que o fator principal para um homem ter saúde mental é amizade, são amigos, relacionamentos positivos. Que bom, né? Os homens gostam de amigos. E aí, nós temos alguns conselhos aí para finalizar para você. Eu espero que você goste bastante dos conselhos que eu separei para você hoje. Eu separei aí 1 Reis, né? 2, de 1 a 4. E eu quero ler para você. Hoje eu vou ler o texto. Conta aqui a história de Davi, né? Davi, um pouquinho antes dele morrer, ele deu alguns conselhos para o seu filho Salomão, né, que se tornou rei depois de Davi. Maravilhosos. Preste atenção aí, você que é homem, fique ligadinho. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, o que ele exige. Ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos e os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que você fizer, por onde quer que você for, e o Senhor te manterá as promessas que ele fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e o seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Olha que lindo, né? Que promessa maravilhosa que Davi, né, Deus deu para Salomão através de Davi. Então, o primeiro conselho é: seja forte, seja homem, né? Então, ser homem de compromisso com a palavra de Deus, né? Em Salmo 119, 104, você encontra isso também, né? Que para a gente ser bem sucedido, a gente precisa ter um compromisso com Deus, né? Ser homem de oração, né? É importante estar sempre pronto a servir a Deus, né? Dando tudo o que você tem para Deus, todos os seus recursos, sua força, sua energia, sua capacidade, né, intelectual. Deus quer isso, né, de você também. E ser um homem comprometido com a palavra, né? Ser um homem comprometido com a palavra de Deus, com os mandamentos, guardando os mandamentos, né? Davi falou isso para o seu filho, né? Se você guardar os mandamentos e os seus filhos fizerem isso, nunca faltará no trono de Israel um rei da tua família. Olha que coisa maravilhosa, né? Foi uma promessa de Deus para Davi e também para Salomão. E por último, eu quero deixar aqui para você um texto que diz assim: ele foi obediente até a morte de cruz. Né? Isso está no Novo Testamento, falando que Jesus, o próprio Jesus, ele foi um homem submisso, ele foi um homem de verdade, um homem obediente à sua missão. A missão dele era cumprir a vontade do Pai, revelar o Pai para os seres humanos. E Jesus fez isso, ele foi um homem obediente. Então que você que está nos assistindo, seja você homem ou mulher, que você adapte essa mensagem para você também. Seja forte, seja um homem de verdade, né? Seja um homem temente a Deus, um homem comprometido com a palavra, um homem de oração, um homem que honra com a sua palavra, né? Um homem digno, honrado e um homem obediente à palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, querido homem, querido filho, amigo, pai, irmão, avô, tio, seja você em qual momento da vida você está, a faixa etária que você estiver, não importa, mas que você cuide da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Que Deus esteja com você cada dia, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, querido Paizinho de amor, eu lhe agradeço, porque o Senhor é muito bom conosco, o Senhor é muito generoso, o Senhor colocou na sociedade homens incríveis, homens valorosos, homens honrados, homens que realmente nós precisamos dele para que a sociedade seja melhor, homens que sejam fiéis a Deus, assim como a bússola é fiel ao polo, homens que não desviem da verdade, homens que sejam dignos de confiança,
né? Que os homens que estão nos assistindo agora possam receber a força, o poder do Espírito Santo para serem homens honrados, homens segundo o teu coração. Que Deus dê a cada homem que está nos assistindo saúde, saúde física e saúde mental também. Que o Senhor os ajude a buscar ajuda quando eles precisarem. Nós pedimos todas essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe cada dia, todo dia, até o último dia, até o dia em que Ele voltar nas nuvens dos céus. Um abraço e até a próxima semana.